O cálice ou taça ou copo na palavra de Deus também é usado como figura de linguagem. A palavra cálice nas Sagradas Escrituras é uma figura de linguagem que fala a respeito de experiências boas ou ruins que uma pessoa ou uma nação pode viver. Por exemplo, nós vamos encontrar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conversando com os seus discípulos, dizendo: olha, vocês não podem se assentar ao meu lado, um à direita e a outra à esquerda, quando eu estiver na glória. Será que vocês podem beber do mesmo cálice que eu vou beber? E ali Jesus começa a dizer que os discípulos beberiam daquele cálice, daquelas experiências de sofrimento, sofrimentos esses que causariam, que se tornariam um peso de glória muito excelente. O nosso Senhor e Salvador, no momento da cruz do Calvário, nos momentos que antecederam o seu martírio, ele diz: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porém que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. Nós vamos ver o livro de Apocalipse, registrando o cálice, ou os cálices da ira de Deus, que são todas aquelas maravilhas e catástrofes que vão ocorrer. Então, cálice na palavra de Deus são situações que vão acontecer com a nação de Israel, com alguns servos do Senhor ao redor do mundo, e as nações verão esses cálices acontecendo, ou esses cálices sendo derramados em todas as nações. É por isso, queridos, que nós estamos nessa série de mensagens falando a respeito do cálice de prata. O cálice de prata é o cálice da redenção. Prata na palavra de Deus significa redenção, ou seja, cálice são experiências que a nação de Israel vai viver para que a redenção chegue até eles. Você sabia que existe um cálice de prata preparado para a nação de Israel? E é por isso que a tribo de Benjamim é tão importante para que entendamos as principais profecias da palavra de Deus. Se você parou nesse vídeo aqui e não assistiu os vídeos anteriores dessa série, eu sugiro que você pause esse vídeo, assista aos vídeos anteriores. Sim, invista tempo, não tenha preguiça de meditar de maneira profunda na palavra de Deus, para que você seja um cristão que ajude ou sobreviva nos últimos dias, porque esse ensino, esse estudo é uma doutrina que será fundamental para os cristãos dos últimos dias. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Nos últimos vídeos eu falei a respeito da importância de conhecer o ensino das duas casas de Israel. Por quê? Porque quando nós olhamos para todas aquelas questões da divisão das 12 tribos, a dinâmica das duas casas de Israel, o reino do norte, o reino do sul, a divisão das tribos e aonde ficou cada tribo posicionada e o que essas tribos significam na época em que nós estamos vivendo e o que essas tribos vão significar nos últimos dias, todos esses ensinos, todas essas doutrinas são importantíssimas para que entendamos as revelações para os últimos dias. Você já está vendo aí na sua tela a divisão das 12 tribos de Israel, ainda na antiga aliança, e essas divisões das duas tribos vão proporcionar a salvação. Aliás, a divisão dessas 12 tribos vai nos mostrar um mapa da salvação de judeus e de gentios. As duas tribos, Judá e Benjamim, representam a salvação dos judeus, e as outras 10 tribos representam a plenitude e a salvação dos gentios. Entender isso é entender o ensino dos 144 mil selados. É entender o que representa a tribo de Benjamim. Agora, queridos, eu volto com você e mostro mais uma vez aquela imagem. A imagem das 12 tribos mencionadas nos 144 mil selados. E entender também essa dinâmica com a visão das duas casas de Israel é saber que a tribo de Judá está no início porque a igreja de Jesus Cristo começou com os judeus. Aí você vai ver a tribo de Benjamim por último, justamente porque a igreja de Jesus Cristo começa com os judeus e finaliza com a plenitude dos judeus. A tribo de José está em penúltimo justamente porque José é a figura do ramo frutífero. É só você ir para Gênesis capítulo 49, a profecia de Jacó sobre José, que ele seria o ramo frutífero, porque José é a figura desse espalhar ou desse ramo frutífero que vai estar alcançando judeus e gentios.
José como figura de Jesus Cristo é justamente o que Jesus fez na cruz do Calvário para alcançar, para que judeus e gentios fizessem parte da família de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, na maior parte das cartas, vai defender a salvação de judeus e de gentios. Entender tudo isso é fundamental para conhecer as principais profecias para os últimos dias. Então, as tribos mencionadas em Apocalipse, capítulo 7, também citado ali os 144 mil em Apocalipse, capítulo 14, saber de tudo isso é fundamental para continuar na sequência desse vídeo. Agora, meus irmãos, nós estamos meditando na história de José e o reencontro dele com seus irmãos. E a cada vídeo que eu menciono aqui, eu te mostro um capítulo desse encontro com José e como cada parte desse encontro de José com seus irmãos, do encontro de José com Benjamim, é fundamental para entender a figura dos 144 mil selados. Vai lá comigo em Gênesis capítulo 44. Gênesis capítulo 44, nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2, que diz assim: Deu José esta ordem ao mordomo de sua casa: enche de mantimento os sacos que estes homens trouxeram, quando puderem levar, e põe dinheiro de cada um na boca do saco de mantimento. Queridos, quando nós olhamos aqui nesse texto, versículo 1 do capítulo 44 de Gênesis, o que nós estamos vendo aqui? José acabou de fazer uma refeição com seus irmãos, só que ainda José não se revelou aos seus irmãos. Quando os filhos de Jacó descem para o Egito, agora Benjamim junto com os filhos de Jacó, quando os filhos de Jacó descem para o Egito para buscar mantimento pela segunda vez, Benjamim está junto. José promove um grande banquete ali, e o capítulo 43 de Gênesis vai dizer que eles fizeram uma grande refeição, só que José ainda não se revela aos seus irmãos. José não se revela aos seus irmãos, por quê, queridos? Porque o período da grande tribulação, que é o período de grande fome, e eu mostrei isso em em Gênesis capítulo 43, no versículo 1, o período da grande fome é justamente o período em que as nações do mundo e o povo de Deus estarão correndo para buscar mantimento. Aqui, José, ele faz a refeição ali com os seus irmãos, mas ele ainda não se revela aos seus irmãos, ainda não se revela a Benjamim. Esse momento aqui é o momento em que José, em determinados momentos, se esconde em um cômodo diferente do cômodo que os irmãos dele estavam. Por quê? Porque José chora. José se emociona em vários momentos no reencontro com seus irmãos. Só que José chora em vários momentos, mas ele não se revela ainda aos seus irmãos. E é justamente o momento do cálice de prata. Cálice na palavra de Deus representa... Cálice na palavra de Deus é uma figura de linguagem que representa, que simboliza experiências que a nação de Israel e que as nações do mundo vão viver. E esse cálice de prata que o povo de Israel estará vivendo é justamente o cálice da redenção. Prata na palavra de Deus significa redenção. E a figura do cálice de prata é justamente o momento da angústia, onde o Espírito de Jesus Cristo estará nas duas testemunhas do Senhor, onde judeus e gentios estarão chorando no período da grande tribulação, vestidos de pano de saco, como menciona Apocalipse capítulo 11. A igreja de Cristo, cristãos específicos, estarão com panos de saco, chorando entre o alpendre, entre o altar, como mencionado no livro de Joel. É justamente o período do cálice de prata, o período da angústia de Jacó, que será o período da grande tribulação. E se você acredita que a igreja estará nas bodas do Cordeiro, no período da grande tribulação, significa que você é preguiçoso ou você não conhece a verdadeira palavra de Deus. Porque existem muitos cristãos que por preguiça não querem meditar de maneira profunda, pensam que a igreja estará nas bodas do Cordeiro no período da grande tribulação. Pensam que a igreja será arrebatada e vai ficar acontecendo aqui a grande tribulação na terra. Muitos até chegam a dizer o absurdo de que o Espírito Santo será retirado no período da grande tribulação. Aquele que é o selo de Deus na vida da humanidade será retirado na grande tribulação. Claramente, os 144 mil selados estarão na grande tribulação, mas nós precisamos ter essa consciência
que a história de José, na interação com seus irmãos, nesse período que José ainda não se revelou, é uma figura, é uma tipologia do que vai estar acontecendo na grande tribulação. Esse versículo que você está vendo aí na tela é José, no final daquela refeição, no final daquele banquete. O que ele faz? Ele começa a dar mantimentos para que os filhos de Jacó retornem para seu pai Jacó. Só que, queridos, o Israel no período da grande tribulação, Benjamim na grande tribulação, não retornará mais para a antiga aliança. Existirá um grupo grande, específico de judeus que vão receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas no período do cálice de prata, no período do cálice da redenção. Cálice são as experiências que os judeus vão viver, e ser de prata esse cálice é justamente o cálice que promoverá a redenção dos judeus na grande tribulação. Agora, nesse exato momento, o contexto desse versículo é José dando ali os mantimentos que os filhos de Jacó tinham ido ali buscar, e eles estão retornando para seu pai Jacó. Agora presta atenção aqui, queridos. Versículo 2. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, com o dinheiro do seu cereal, e assim se fez segundo José dissera. O que José está fazendo aqui, meus queridos irmãos? É justamente José, você conhece muito bem a história, né? José está dando ordem a um de seus empregados, não esqueça disso, José é governador do Egito, José não tinha se revelado ainda aos seus irmãos, e ele está dando ordem a um de seus servos, de seus empregados na terra do Egito, dizendo, olha, esconde esse copo de prata, esconde esse cálice de prata, porque eles vão retornar para o pai deles, Jacó, mas deixa esse cálice de prata, deixa esse copo de prata, o meu copo de prata, deixa nas coisas de Benjamim. É justamente o texto que você está vendo. O meu copo de prata, José está dando a ordem para o servo dele. O meu copo de prata poloás na boca do saco de mantimento do mais novo, de Benjamim. Olha que figura preciosíssima, queridos. Se você está acompanhando essa série de mensagens, você está se alegrando comigo. Por quê? Porque a ordem foi, põe o copo de prata, põe o cálice de prata na bolsa, no mantimento do mais novo. Quem que era o mais novo? Benjamim. E é justamente a figura do cálice de prata, do cálice da redenção, as experiências para a redenção dos judeus nos últimos dias. O período da grande tribulação será um período promovido pelo próprio Deus, porque o anticristo, porque todo o sistema da besta será uma ferramenta de Deus também para promover a redenção dos judeus, que a tribo de Benjamim representa os últimos judeus que receberão Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Aqui, José está dizendo para o seu empregado, põe esse copo de prata no mantimento, nos mantimentos do mais novo, Benjamim. Por quê? Porque o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo estará promovendo o cálice da redenção nos 3 anos e meio finais da grande tribulação. É por isso que o epicentro desse cálice de prata será em Jerusalém, será em Israel. É por isso que aqueles que serão ferramentas, como foi a Babilônia, como foi as nações da antiguidade, é por isso que o cálice de prata vai ser promovido pelas nações que estão ao redor de Israel. É o próprio José, é o próprio mantenedor de toda a terra que estará promovendo o reconhecimento dos judeus nos últimos dias. A tribo de Benjamim representa os últimos judeus que receberão Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Finalmente, nós estamos encontrando o cálice de prata sendo colocado na bolsa de Benjamim, e é justamente a figura que nos mostra muitos judeus receberão Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Queridos, eu finalizo esse vídeo aqui te mostrando mais uma vez aquela lista. A lista que é a distribuição, justamente a ordem das tribos dos 144 mil selados. E por fim, nós vamos encontrar a tribo de Benjamim por último. Por que eu estou repetindo essa figura em quase todos os vídeos? Para ficar gravado, para ficar memorizado na sua mente. Você precisa entender que Benjamim representa
a redenção dos judeus, porque no período da grande tribulação, e aqui você vai entender Apocalipse capítulo 11, quando fala que darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias. O que são esses 1260 dias? Primeiro, os 3 anos e meio iniciais da grande tribulação, e depois os 3 anos e meio finais da grande tribulação. O que vai acontecer? Muitos judeus se converterão e é por isso que a tribo de Benjamim representa a redenção dos judeus nos últimos dias. Meus amados irmãos, essa é a revelação preciosa que Deus tem para a igreja dos últimos dias. E você que conhece as profecias de Jeremias, Oséias, Daniel, esses 3 profetas especificamente disseram que nos últimos dias a igreja do Senhor saberia dessas coisas. O povo do Altíssimo conheceria, os sábios do Altíssimo saberiam essas revelações, porque existem revelações como essa na palavra de Deus que serão esclarecidas nos últimos dias. Finalizamos aqui mais essa mensagem preciosa e eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e fica aqui conosco para as meditações dos próximos vídeos.